De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo menos 40% das cirurgias plásticas realizadas no Brasil são reparadoras. Esse tipo de procedimento pode ser feito por função estética, doenças, para aprimorar ou recuperar funções, o que ajuda a melhorar a autoestima e a qualidade de vida do paciente. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o cirurgião plástico especialista em cirurgia plástica geral, o Dr. Luiz Martins. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Que prazer tê-lo com a gente. Boa prazer, tarde, doutor. Prazer, como vai? Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado por nos receber. E eu acho que é um tema tão interessante, doutor, porque eu tenho várias amigas e elas falam assim, Abiane, por que eu demorei tanto? Tenho 60 a mais e fiz a minha primeira cirurgia e passei tantos anos com dores, ou incomodada, ou com a qualidade de vida menor, porque às vezes isso acontece. Sim. E eu queria que o senhor falasse pra gente um pouquinho o que é uma cirurgia plástica reparadora e restauradora. É a mesma coisa, doutor? São termos muito parecidos, né? A gente utiliza o termo cirurgia plástica reparadora ou reconstrutora para esse tipo de cirurgia que visa, além do resultado estético, né? Além do resultado cosmético, a gente consegue uma melhoria, um refinamento em funções de determinadas áreas do corpo. E o que geralmente, quais são as mais procuradas, doutor? Isso que eu falei para o senhor agora, de mulheres mais velhas, mais maduras, elas têm procurado mais as cirurgias, doutor? Sem dúvida, é um aumento muito grande, né? Nós vemos no Brasil um aumento expressivo do número de cirurgias plásticas dos últimos anos. Nós hoje somos o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo, já ultrapassamos os Estados Unidos. E como você citou, cerca de até 40% dessas cirurgias contém uma função reparadora. Então, se a gente for pegar as pacientes já numa idade mais avançada, nós temos diversas questões que se alteram no corpo e que podem levá-las a querer fazer uma cirurgia plástica. Não só por motivos estéticos, por exemplo, um facelift, uma retirada de pele em excesso, mas eventualmente algumas alterações, por exemplo, da parede abdominal, quando a gente tem uma diástase após gestações, após alterações expressivas de peso. As hérnias abdominais também, principalmente aquelas hérnias muito grandes, o cirurgião plástico consegue agregar juntamente com o cirurgião geral um resultado cosmético e funcional muito melhor nessa reparação da parede abdominal. Além disso, o tumor mais comum que existe, o câncer mais comum que existe é o câncer de pele, tanto em homens quanto em mulheres. Então, quanto mais avançada a idade, maior a chance de nós desenvolvermos algum tumor de pele e habitualmente é o cirurgião plástico que faz a retirada e a reconstrução desses tumores. Também nas mulheres nós temos o câncer de mama. Cerca de 1 a cada 10 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E nós, cirurgiões plásticos, que geralmente somos chamados para realizar as reconstruções mamárias nessas pacientes. E aí, doutor, é utilizado próteses mesmo? Isso. São utilizadas? Reconstrução mamária, hoje em dia, a maioria das reconstruções mamárias são utilizadas próteses, mas nós podemos utilizar os tecidos próprios da paciente. Então, existem técnicas em que a gente pode se aproveitar do excesso de pele da parede abdominal, da parte inferior do abdômen, e fazer uma rotação de um retalho para a região da mama, reconstruindo o formato da mama. Doutor, além dessas cirurgias, e a gente fala de mama porque muitas mulheres têm bastante seios e dá dor nas costas, às vezes fica vergão. Eu tenho amigas que falam assim, Abiane, meu sutiã, por exemplo, dói muito. Sim. Porque pesa muito. Isso também seria uma cirurgia reparadora, doutor? Sim, existe um limite que às vezes é um pouco difícil de você dizer aquilo que é somente estético, aquilo que é somente reparador. Eu sempre vejo esse tipo de cirurgia em que você tem uma mama bem grande, volumosa, causando atrito, causando dor nas costas, para mim isso é evidente que é reparador. Porém, os planos de saúde, ou muitas vezes até pelo SUS, existe uma dificuldade de você ter acesso a esse tipo de cirurgia. Mas eu entendo que seja assim e a gente ganha uma qualidade de vida, fornece uma qualidade de vida muito melhor para a paciente que é submetida a uma redução mamária.
Além disso, a gente também está falando, por exemplo, de lábio leporino, por exemplo, nariz, desvios, tudo isso também, doutor? Sem dúvida, a cirurgia reconstrutora, ela visa reparar esses defeitos que foram adquiridos ao longo do tempo, mas também aqueles que são congênitos, ou seja, que a pessoa nasceu com aquele problema. Então, por exemplo, a fenda labiopalatina, antigamente chamada de lábio leporino, atinge uma a cada 650 crianças nascidas. Nossa. Então, é uma incidência muito comum. É mais comum do que a gente imagina, né? Então, veja, é um defeito funcional e estético que o cirurgião plástico pode reparar. Outra alteração muito comum são as orelhas de abano. Então, muitas crianças apresentam as orelhas de abano e, na época escolar, costumam ter o bullying devido a essas orelhinhas proeminentes. Então, a partir dos 7 anos de idade, 8 anos de idade, a gente já pode fazer esse tipo de cirurgia que leva um ganho de autoestima muito grande na criança e uma cessação desse bullying, porque não teria mais motivo depois de ela operar, de ela receber esse bullying. Que demais, ainda tem mais um monte de pergunta, doutor, mas antes, a gente tem 2 depoimentos aqui e eu queria que a gente assistisse junto. Vamos lá. Eu sou a Isamara Botan, moro no interior de São Paulo, em Itupeva, sou arquiteta e urbanista e eu tinha um sonho de realizar uma cirurgia plástica que era a rinoplastia. E com isso eu aproveitei para fazer alguns outros procedimentos que eu achava necessário, como a blefaroplastia, que é remover a pele das pálpebras, e também levantar as sobrancelhas. E eu fiz a melhor escolha quando eu decidi contratar o Dr. Luiz Felipe Matz para realizar esse sonho. Hoje eu estou muito feliz e satisfeita. A minha autoestima se elevou muito, refletindo consideravelmente, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. A minha primeira cirurgia plástica foi em 2016, eu fiz uma mamoplastia. Minhas mamas eram muito grandes, eu tinha muitas dores nas costas e após essa cirurgia eu ganhei muita qualidade de vida, eu comecei a frequentar academia, eu engravidei da minha terceira filha. Depois voltei às atividades, alimentação saudável, perdi muito peso, fiquei com excesso de pele. Em 2023 eu fiz uma lipoescultura, a qual mudou a minha vida, porque hoje eu consigo me olhar no espelho e me aceitar. Hoje eu consigo colocar uma roupa e me sentir bem. Após tirar o excesso de pele eu consigo ver os resultados das atividades físicas que eu faço. Hoje eu consigo tratar melhor até as pessoas, o relacionamento, minha autoestima melhorou muito. É tão bonito quando a gente vê isso, né, doutor? Porque às vezes a gente fala assim, mas para você, assim, o nariz, por exemplo, as pessoas gostam muito de falar isso, né? Mas o seu nariz é tão bonito, mas às vezes ele, além de não te agradar, ele também não é funcional, porque dependendo do jeito que é, né? Eu tenho desvio de septo, por exemplo, e aí eu fico pensando, no dia que eu fizer uma cirurgia, eu vou voar, porque eu acho que eu vou respirar muito bem, porque tem isso, né, doutor? E a autoestima com certeza se eleva. A ideia da cirurgia plástica bem realizada é você unir a alteração da forma, melhoria da forma, com a melhoria da função. De nada adianta um narizinho super bonito e que não respira, né? A Isamara, ela deu o depoimento dela, mas ela não falou que ela tinha um desvio de septo importante e que ela melhorou também a função respiratória dela, né? Desculpa complementar, Isamara, mas... Não, mas é perfeito. Então, aquele limite que a gente falou entre a cirurgia apenas estética e a cirurgia reparadora, ela fica um limite que é um pouco impreciso. Então, no caso da Isamara, também foi uma cirurgia reparadora dentro de uma cirurgia com finalidade também estética. Ela tirou a pelezinha das pálpebras também, que a incomodavam, levou uma das sobrancelhas que tinha um desnível em relação à outra, ou seja, uma mudança que às vezes pode ser sutil, mas que para ela fez toda a diferença. E a Camila também disse, né, ela passou por um processo de cirurgia, primeiro por uma redução de mamas gigantes, que possibilitou que ela iniciasse exercícios físicos, e depois de 3 gestações, já com a musculatura da parede abdominal, com a diástase, né, e o excesso de pele, porque ela perdeu bastante peso também, ela resolveu fazer daí uma abdominoplastia com lipoescultura e a correção, os reparos dessa parede abdominal. Ou seja, ela teve também um ganho estético e um ganho funcional.
Com certeza. E quando ela fala isso, a Camila, muito obrigada, viu, meninas? Ela também me lembra muito as pessoas que fazem redução, né? Que perde muito peso e a pele tem muita sobra de pele. Nesse caso, também é uma reparadora, não é, doutor? Sem dúvida. As cirurgias bariátricas com perdas maciças de peso levam a excessos, flacidez de pele, que o paciente realmente, nesses excessos de pele, ele sofre pelo atrito, pela umidade, infecções recorrentes, dificuldade em adaptar uma roupa adequada. Então, esses pacientes nos procuram muito, sim, para fazer essas retiradas dos excessos de pele. E também, no caso das mulheres, a questão das mamas, né? Geralmente, você sofre com uma deflação, uma diminuição importante do volume da mama, que a gente acaba fazendo uma reparação, quase uma reconstrução, geralmente com uso de próteses, para refazer aquela forma que ela perdeu devido à perda do peso. E, neste caso, é possível recorrer ao SUS? Isso. Na verdade, hoje no Brasil, para os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, o que está previsto de cobertura, tanto no plano de saúde quanto pelo SUS, é apenas a cirurgia do abdômen. Olha infelizmente. Isso, doutor, mas a pele é o corpo inteiro, Pois né? é. Isso é uma luta que esses pacientes têm judicialmente já há muitos anos e atualmente a última decisão é que o STJ, uma instância superior da Justiça brasileira, iria unir todos os casos para determinar num julgamento único o que seria dado a esses pacientes, porque antes eram julgados casos em separado. Então, recorria-se a um advogado, o advogado ia para um juiz e o juiz determinava se fazia todas as cirurgias ou algumas cirurgias. Então, hoje já acho que faz uns 2 anos que está parado isso numa instância superior e ainda não foi julgado esses casos em conjunto. Essa é a situação, mas a gente gostaria muito, sem dúvida nenhuma, de que esses pacientes pudessem ser contemplados com todas as reparações necessárias. Doutor, quem pode fazer uma cirurgia plástica? Cirurgia plástica é dada a todo paciente que se incomoda e que tem condições de saúde. Então, se você tem uma parte do seu corpo disfuncional ou que te incomoda esteticamente e isso te leva a algum sofrimento, você é candidato a uma cirurgia plástica. E daí o cirurgião plástico tem que analisar o seu estado de saúde, todo o seu histórico, saber das suas doenças prévias, do seu estado atual de saúde, exames complementares necessários, entre eles os laboratoriais e os cardiológicos, e avaliações de médicos especialistas quando necessário. Então, diante de alguma doença em que a gente não tem certeza de como que está o estado desta doença e o controle desta doença, eventualmente nós podemos pedir avaliações especializadas, por exemplo, do cardiologista, do endocrinologista, para liberar para o procedimento. E crianças a partir dos 7 anos, doutor? Depende da cirurgia. Quando a gente está falando de orelha, sim, porque a orelha ela se desenvolve quase plenamente até os 7 anos. É muito comum a criança orelhudinha mesmo, bem grandinha a orelha, e aos 7 anos, então você já tem uma estabilização e uma possibilidade já de intervir. Pacientes que têm, por exemplo, problemas do nariz, a gente já espera uma idade um pouco mais avançada para que o crânio, a face toda esteja formada e nós possamos agir. Então vai depender do tipo de alteração, o tipo de cirurgia que está sendo proposta. Até porque é uma criança que vai se tornar um adolescente e vai mudando, né, doutor? Cirurgias aqui, geralmente da face, demora um pouquinho mais, porque tem que esperar o corpo formatar, vamos dizer. É mais ou menos isso. Exatamente. Por exemplo, cirurgias ortognáticas não são indicadas geralmente na infância, porque você tem que esperar o completo desenvolvimento da arcada dentária, da mandíbula, da maxila, assim como a rinoplastia. Então, daí a gente estaria falando a partir dos 15, 16 anos, com exceções. Sempre existem exceções. Mamas, por exemplo, gigantes. Eu já tive uma experiência de operar uma menina aos 13 anos de idade. Nossa. E a quantidade de mama que foi retirada dela é assustadora, mas foram 11 quilos de mama, um dos poucos casos do mundo que você tem esse volume tão grande numa idade tão jovem. Então ela era magrinha e teve uma hipertrofia mamária muito acima do normal.
e nós não esperamos ela chegar à idade dos 15, 16 anos, que é o habitual, para fazer essa redução, porque ela tinha muita alteração funcional. Então, aos 13 anos, nós fizemos a cirurgia dela e mudou completamente a vida dela, como você pode imaginar. Nossa, que incrível. Doutor, o senhor precisa voltar mais vezes? Porque a gente agora tirou só algumas curiosidades, né? Mas eu acho que as pessoas em casa têm também muita curiosidade em saber como que é o pós-cirúrgico, o que que eu tenho que fazer, quando tomar essa decisão, os exames, né? Porque a gente sabe que hoje tem muito isso, as pessoas têm um receio muito grande, né? Um medo. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, pode ser, doutor? Ótimo, agradeço o convite e voltarei com certeza. Ah, eu adorei, viu, gente? Você de casa, aproveite para fazer pergunta, para já querer saber mais também, já aproveita e escreve no nosso Instagram se você tem alguma dúvida, @doutor, de DR, Luiz com S, Mates com 2 As. É Mates mesmo, doutor? É isso mesmo. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Abi. Espero que tenha gostado. Eu adorei e espero que os telespectadores tenham gostado também. Seja bem-vindo. Adorei.